Olá e obrigada por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá, olá. Ora, neste programa de cada vez, tentamos pegar num conceito do oceano tremendo da Sabedoria da Kabbalah e explicá-lo da forma mais simples para uma pessoa que acabou de começar a ter interesse na Sabedoria da Kabbalah. E o nosso conceito para hoje é o professor. Só para mencionar, havia um filme em que falou acerca da forma como, naquela altura, escolheu para si um professor na sabedoria da Kabbalah. Disse que estudou com diferentes pessoas e, eventualmente, quando encontrou a Rabash, ele tornou-se o seu professor e sentiu que tinha encontrado o seu professor. Pode partilhar esta sensação especial que teve quando sentiu que encontrou? Dr. Lightman, sim, eu procurei. Apesar de que não era algo que fosse comum na sociedade onde eu vivia, onde eu estava, onde eu cresci, que não era comum que a pessoa precisasse de encontrar um professor e aprender com ele e aderir a ele. Mas isto foi como aconteceu. Eu e um amigo, nós estudávamos a sabedoria da Kabbalah todas as noites. Naquela altura já tínhamos começado a estudar juntos, eu e um amigo. E uma vez eu disse-lhe que não vamos ser capazes de alcançar nada desta forma, precisamos de encontrar um professor. Ocorreu-me este tipo de desejo, este tipo de anseio. E então entramos no meu carro e eu disse, bem, vamos até à cidade de Bnei Brak. É uma cidade religiosa ortodoxa, grande. E aí esperamos, espera que encontremos um professor, vamos perguntar aqui e ali. E realmente foi assim que aconteceu. Fomos. E num cruzamento, perguntei a uma pessoa que estava lá, onde é que se estuda a sabedoria da Kabbalah aqui? E ele disse-me, olha, vira aqui à esquerda, até ao final da rua, e vai encontrar a sinagoga. Um lugar onde as pessoas estudam Kabbalah. Mais tarde, quando falei ao Rabash acerca disso, ele disse: isto foi um anjo. E eu compreendo como é que poderia ser na cidade de Bnei Brak. Daquilo que eu sabia das pessoas que lá vivem e daquilo que se passa. Alguém realmente responder à minha pergunta daquela forma é muito pouco natural. Mas, de uma forma ou da outra, chegamos lá, havia uma casa de 2 andares. Bem, era uma sinagoga, na verdade. Um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, cerimónias religiosas. E eu parei o meu carro, entramos, estava escuro, havia luz apenas numa das salas. À volta da mesa estavam sentados 6 ou 7 idosos e estavam a ler alguma coisa, a falar acerca de alguma coisa. E eu perguntei-lhes: posso estudar a sabedoria da Kabbalah aqui? E aquele que estava sentado no topo da mesa disse: sente-se. Sentamos e a lição deles continuou. Cada um deles
leu uma passagem do livro, que cada um deles tinha à sua frente. E o mais interessante é que era metade hebraico e metade yiddish. Portanto, era difícil para mim dizer que compreendia alguma coisa e o meu amigo ainda entendeu menos que eu. Mas, de uma forma ou de outra, a lição estava quase a terminar. Foi muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. E todos os estudantes. Bem, alguém que estuda Torá é um estudante de Torá. Chama-se um estudante de Torá. Então levantaram-se e foram-se embora. Já eram 8 da noite. E portanto, aquele mais idoso que estava no topo da mesa perguntou quem é você? De onde é que é? Eu expliquei, somos da cidade de Rehovot, estudamos Zohar juntos e estamos à procura de um professor. Ele disse, ok, muito bem, eu arranjo-lhe um professor. Quando é que podem vir? E eu disse-lhe, bem, quando pudermos estudar, podemos vir. Ele disse, ok, amanhã. Amanhã. E no dia a seguir, às 6 da tarde, já lá estávamos novamente, começamos a estudar. Com uma pessoa que aquela pessoa mais idosa arranjou para nós. Todos eram idosos lá. E ele organizou um desses idosos para nós. E ele começou a estudar connosco. Sentou-se, deu-nos livros, a mim e ao meu amigo. Nós abrimos os livros. E ele começou a ler e a explicar. E eu fiquei maravilhado. Ora, o que o maravilhou? Dr. Leitman, a forma como ele explicou tudo. Tão simples. Sem palavras elevadas, da Torá, ou mitzvot, excertos, nada. Ele também mostrava com as mãos, era tudo muito fácil. Oh, Rani, o que é que senti? Dr. Leitman, eu senti que finalmente encontrei pessoas que compreenderam a essência da sabedoria da Kabbalah, que compreendem aquilo que estavam a falar, que se relacionavam com o estudo como algo com que a pessoa pode compreender, como algo que a pessoa se pode aproximar. E isto realmente apelou ao meu coração, porque naquela altura eu era jovem e também foi como eu estudei toda a minha vida. Oran, qual é o papel principal de um professor na sabedoria da Kabbalah? O seu papel principal é transmitir conhecimento ao estudante, comunicar, Dr. Leitman? Não, não. Não realmente conhecimento, mas comunicar a abordagem correta ao estudante. Oran, a abordagem correta ao quê? Dr. Leitman, ao estudo, à leitura, ao entendimento, à atitude. Que isto é algo que, na verdade, nós estamos a estudar coisas aqui que vêm até nós da natureza. Ao todo, é a pesquisa da natureza. O Criador, em Gematria, em hebraico, é igual à natureza. A palavra Criador tem o mesmo valor numérico que a natureza. E, portanto, isto era muito próximo de mim. Orhan, qual é a diferença entre um professor na sabedoria da Kabbalah e nos outros campos? Dr. Leitman, na sabedoria da Kabbalah, a dificuldade é que não vemos, não sentimos, estamos a estudar coisas que estamos a preparar-nos para coisas que estão um pouco no ar, temos que entender, compreender, alcançar estas coisas. Esta é a dificuldade. Mas, na verdade, aquilo que estamos a estudar, de acordo com a abordagem de Bala Sulam,
é um tipo de estudo muito racional. É muito racional, o- a percepção, o método de Bala Solam ensina-nos, é muito próximo da ciência. Ora, na Kabbalah, o professor ensina ao seu estudante como revelar o mundo oculto. Pode explicar isto um pouco, Dr. Lightman? Porque as forças da natureza preenchem toda a realidade. E isto é aquilo que aprendemos. Dr. Lightman, estudamos as forças da natureza em física também. Dr. Lightman, certo. Então qual é a diferença entre um professor de física e um professor de Kabbalah? Ou não há diferença? Dr. Lightman, há diferença. Há diferença na abordagem, no estudo, nos resultados, mas eventualmente é um professor que nos ensina acerca das forças da natureza. Ora, neste professor na Kabbalah, quando ele guia os seus estudantes, até onde é que ele os quer trazer? Qual é o seu objetivo? Dr. Lightman, revelar estas forças. Ora, que tipo de forças? Dr. Lightman, revelar as forças da natureza. Que estas forças atuam na natureza à nossa volta e operam em tudo. Ora, e como é que ele guia os seus estudantes a revelar estas forças? Dr. Lightman, a todo o tempo, com a ajuda de perguntas e respostas e diferentes explicações, ele guia-os mais e mais para entrar na natureza. Ora, o que é que significa entrar na natureza? Dr. Lightman, que vamos prestar atenção, que temos a capacidade de alcançar estas forças ocultas. Ora, há forças ocultas na natureza, Dr. Lightman? Sim, que tipo de forças são estas? Dr. Lightman, a força da doação, da recepção, forças que existem entre elas em diferentes tipos de conexão. E nós aprendemos estas leis em nós próprios. Ora, qual é a diferença, se é que existe, entre estudar Kabbalah na universidade, como um campo de estudo, e estudar Kabbalah de um professor que é um cabalista? Dr. Lightman, na universidade querem dizer-vos acerca do que diz nos livros de Kabbalah, que é um tipo de... Bem, eu não me sentiria atraído por isso. E os cabalistas, eles querem trazer o homem para um estado em que o homem, ele próprio, vai revelar a sua própria natureza, a natureza do mundo que o rodeia, e que vai conectar ao mundo que o envolve e tentar encontrar aí essas forças ocultas que são reveladas e que desta forma ele começa a revelá-las na natureza. Ora, o que é que leva, o que é que orienta o professor? Qual é a sua motivação? Dr. Lightman a ensinar que o estudante também revela estas forças. Ora, o professor de Kabbalah sabe alguma coisa que o estudante não sabe? Dr. Lightman, claro, o professor sabe e sente e revela estas forças. E quer que o estudante, Dr. Lightman, quer que o estudante também conheça, revele e abra para ele próprio todas as forças que existem à sua volta. Ora, existe algum tipo de metodologia, como em qualquer outro tópico? Existe um programa de estudo, um currículo? Dr. Lightman, não, há várias abordagens, mas não existe nada que
Esta é a única forma de o fazer, que isto é assim que aceitamos e ensinamos todas as pessoas desta forma. Oh, Rana, então como é que um professor de Kabbalah decide o que é que deve ensinar aos seus estudantes num determinado momento? Dr. Lightman, de acordo com aquilo que ele pensa? Realmente de acordo com aquilo que ele pensa. Oh, Rana, quais são as suas considerações, no geral? Dr. Lightman, as suas considerações dependem da pessoa. E, portanto, tudo depende do professor. Oh, Rana, tudo depende do professor? Dr. Lightman, certo? Oh, Rana, o que é que quer dizer? Dr. Lightman, porque pode encontrar um professor que tem um ponto de abordagem e outro tem um tipo de abordagem diferente, etc, etc. E então cada um vai ensiná-lo de acordo com o seu próprio método. Olha, e como é que deve escolher um professor na sabedoria da Kabbalah? De acordo com o quê? Dr. Lightman, isto já é orientação desde o alto. Ora, o que é que quer dizer com isso? Dr. Lightman, é como a força superior organiza isto para a pessoa. Ora, e ainda assim há determinadas medidas através das quais podemos medir. O doutor começou a estudar há centenas de anos. Quase que não havia pessoas que ensinavam o Kabbalah. Hoje, na internet, pode encontrar centenas de pessoas a ensinar. Como é que eu encontro um professor? Dr. Lightman, não sei. Eu realmente não sei como é que é possível escolher um professor de Kabbalah se tiver vários professores. Ora, então o que é que recomenda? Ou é uma questão da força superior? Dr. Lightman, é uma questão da força superior. Ora, o que é que quer dizer com isso? Dr. Lightman, o criador que organiza coisas que são apropriadas a determinada pessoa. Ora, num professor de Kabbalah senta os seus estudantes? Dr. Lightman, sim. Ora, e o que é que ele senta acerca deles? Dr. Lightman sente a sua alma, sente a sua tendência, o seu caminho. Ora, o que é que significa que ele sente a sua alma? O que é que está a atraí-los? O que é que eles querem? Assim, de forma simples. É importante para ele ter a capacidade de sentir os seus estudantes? Dr. Lightman, certo. Ora, recebe esta capacidade desde o alto? Certo. E como é que ele faz isto? Dr. Lightman conecta de determinada maneira ao estudante. Ora, e de que maneira é que o professor mostra ao estudante o caminho ou permite que o estudante o revele por si próprio? Dr. Lightman, o professor depende de quem está a ensinar. No passado, o ensino era mais fechado. O que é que quer dizer com isso? Dr. Lightman, que o professor e o estudante eram mais próximos uns dos outros. E hoje? Dr. Lightman, hoje temos... Bem, daquilo que eu vi, temos grande grupo de estudantes e professor, como na universidade, que está lá e que ensina. Bem, então hoje não há uma relação próxima e íntima entre o professor e o estudante, Dr. Lightman, certo? Por exemplo, o doutor tem centenas de estudantes à volta no mundo. É um professor e tem centenas de estudantes. Qual é a sua relação ou a relação entre o doutor e todos estes estudantes? Dr. Lightman, a relação é que eu ainda assim tento aproximar-me deles, senti-los e de alguma forma tocar-lhes. Ora, o que é que quer dizer por tocar-lhes? Dr. Lightman, tocar o seu coração. Ora, o professor, ele tem alguém com quem se aconselhar? Pode aconselhar-se com alguém? Dr. Lightman, com o Criador? Existe este ditado que diz: estudei muito a Torá do meu professor, ainda mais dos meus amigos, e o principal aprendi com os meus estudantes. O que é que o professor aprende dos seus estudantes? Dr. Lightman ensina-lhe como se relacionar com eles,
como precisa de se inverter, como abrir o caminho para eles, para os orientar no caminho. No geral, os estudantes em todas as profissões, qualquer que seja a profissão, quando ensina um estudante, o professor aprende com ele. O que é que transforma uma pessoa num professor de Kabbalah? Perguntou Oran. Dr. Lightman, como é que o estudante ensina ao professor? Oran, não, como é que a pessoa se torna um professor de Kabbalah? Dr. Lightman, antes de mais precisa ter o desejo por isso. Se tem o desejo e estudou por muitos anos e tem a oportunidade de ensinar um ou até várias pessoas, então o que acontece é que se torna o seu professor. Existe alguma coisa especial na personalidade da pessoa que lhe permite tornar-se um professor de Kabbalah? Dr. Lightman, sim. Ele precisa de ser uma pessoa honesta, precisa de compreender que recebeu uma oportunidade para corrigir as outras pessoas, para pelo menos trazê-las para a correção, e que tem uma responsabilidade muito séria. Oren, qual é a relação que precisa de ser construída, estabelecida entre o professor e os estudantes para que se possam aprender dele da melhor forma possível? Dr. Leighton, precisa de haver adesão entre eles. Oren, o que quer dizer com isso? Dr. Leitman, adesão significa que o estudante precisa de estar em adesão ao professor. Tentar compreendê-lo melhor, senti-lo, ajudá-lo tanto quanto possível, servi-lo. E desta forma, aproximar-se do Criador, e então tem a capacidade para aderir ao professor e receber dele todos os segredos da sabedoria. Oren, de que depende para um professor receber estes ensinamentos do seu professor? Dr. Leitman, da sua conexão, da medida na qual o estudante se anula perante o professor, que é querendo receber dele, a medida na qual, bem, chama-se estar em adesão, aderir ao professor. Ora, e o que é que exatamente o aluno anula perante o professor? Ora, anular-se, perdão, Dr. Leitman, anular-se significa que se torna um zero comparado com o seu professor ou em relação com o seu professor. Ora, para quê? Dr. Leitman, no caso contrário, não pode receber os vasos do professor, não pode receber a sabedoria do professor. A sabedoria vem de um lugar mais elevado para um lugar mais baixo, e na medida que existe uma diferença entre o professor e o estudante, ela derrama. Ora, qual é a diferença entre estudar a Kabbalah por si próprio e estudar os livros da Kabbalah de um professor? Dr. Leitman, do professor, aprende o professor. Ora, o que é que quer dizer com isso? Dr. Leitman, aprende o professor, a sua abordagem, a sua atitude, a sua compreensão. Ao passo que o livro que abriu ali, aprende o que está escrito no livro. É um livro da Kabbalah, o que é que importa? O que é que falta aqui? Dr. Leitman, o que falta é o espírito que vem da pessoa, do professor e entra no estudante. Ora, o que é que quer dizer por espírito? Dr. Leitman, o espírito das coisas, que é assim que... E não é apenas na sabedoria da Kabbalah que falamos sobre isto. Mesmo na ciência nós dizemos, ele é o estudante de professor tal e tal. Já ouviu estas coisas? Ora, certo. Dr. Leitman, o que significa que existe o assunto do professor e do estudante aqui. Mohan, mas anteriormente falou em passar segredos. Dr. Leitman, isto não são segredos, não pode comunicar segredos, não pode passar segredos. Um estudante que quer aproximar-se do professor, começa a sentir do seu professor
estas coisas que o professor quer passar-lhe. Ora, há coisas que o professor quer passar e não diz? Claro. Ora, então como é que o estudante as aceita ou as recebe? Dr. Lightman, de acordo com a conexão interna. Ora, e que tipo de conexão tem que existir? Dr. Lightman, na medida em que um sente o outro. Ora, eu ouvi que existe uma conexão especial entre o professor e o estudante na sabedoria da Kabbalah, que é chamada, ele estuda do seu professor de boca para boca. Dr. Lightman, de boca para boca. Que ele recebe o espírito do seu professor, o espírito que existe no professor, a abordagem, a atitude, o espírito das coisas. E depois abre os livros e estuda. Ora, os professores na Kabbalah entendem que existe uma determinada cadeia ao longo das gerações, que desde há centenas de anos, de professor para estudante, esta cadeia é determinada. Dr. Leitman, não. Em cada geração há professores, cabalistas, que estão na mesma geração e que continuam esta geração e que acrescentam esta geração. Ora, vamos fazer aqui um suponhamos teórico. Um estudante pode estudar do professor e não do seu professor? É possível trocar? Dr. Leitman, praticamente não. Ora, o que é que acontece quando é esta conexão profunda estabelecida entre um estudante e o seu professor na Kabbalah? E o estudante já pode receber o espírito das coisas do seu professor e o professor morre. O que é que acontece à conexão que tinha com o seu professor? Dr. Leitman, bem, o que é que podemos fazer? É natural, é assim que funciona. Que o professor morre e que o estudante permanece por si próprio e continua a estudar por si próprio. Ora, a conexão com o professor cessa. Dr. Leitman, relativamente, existe uma conexão relativa. Ora, há muitas perguntas que eu queria perguntar, mas infelizmente o nosso tempo está quase a acabar. Se pudermos fazer aqui um sumário, ensinou-nos muitas coisas acerca do professor na sabedoria da Kabbalah. Qual é a definição mais simples para o que é um professor de Kabbalah? Dr. Leitman, um professor na sabedoria da Kabbalah é um cabalista que estudou muita sabedoria da Kabbalah do seu professor e tem experiência suficiente no estudo e também a ensinar, que quer que compreenda a significância de comunicar esta sabedoria às gerações futuras, às próximas gerações. Ora, e o que é que me deseja enquanto pessoa que acabou de começar a estudar a sabedoria da Kabbalah em relação ao conceito de professor? Dr. Leitman, precisa de escolher um professor que seja conhecido, que está envolvido na sabedoria da Kabbalah e que seja adequado para si, que esteja disposto a aceitá-lo como seu estudante. Ora, como é que eu vou sentir que ele é adequado para mim? Dr. Leitman, de acordo com o seu método, como em qualquer outra profissão, existem determinadas abordagens e, portanto, precisa de ver a medida na qual ele está próximo de si ou não. Em entendimento, em percepção, em explicação, na linguagem mesmo. Dr. Leitman, muito obrigada. Hoje falamos acerca do professor na sabedoria da Kabbalah. Muito obrigada por ter estado connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.